Fala pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o canal LF Investidor para mais um vídeo aí de relatório gerencial. Hoje o RECT 11, um fundo aí bem falado de lajes corporativas. A gestora aí que ela tem pago aí altos dividendos aí perante o subsetor. E aí a gente tem que saber o seguinte, como é que anda a tese, se essa alavancagem vai prejudicar os dividendos, se esse dividendo pode ser tido como recorrente e quais são as perspectivas futuras e um overview no final, a minha opinião como sempre. Peço aquele like maroto, peço também a sua inscrição e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Vamos lá para o relatório gerencial. Esse é o relatório do RECT 11, é o relatório de dezembro já, tá pessoal? É o mais novo que nós temos. É bem bacana, pelo menos essa parte de relatório mensal dessa gestora. A REC ela é uma gestora que realmente ela é bem proativa nos relatórios gerenciais e também nos avisos aos cotistas, dados assim que subsidiam bacana aí a nossa tomada de decisão, e a gente não tem aquele atraso de 2 meses para a tomada de decisão. Então, o principal objetivo do fundo, ele é gestão ativa, e ativa na raiz da palavra, porque o Moise, que é o principal gestor desse fundo, ele faz vários giros, compra, vende. Então, assim, ele é bem ativo. Isso aí não tenha dúvidas. É um dos mais ativos aí do mercado. E ele fala do resultado desde o IPO. Esse relatório tem 53 páginas, ele é bem extenso, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível para a gente não perder tempo, tá bom? Então, ele fala aqui que a distribuição do rendimento do fundo equivale a 160% do CDI. Isso aí, todos os fundos, a maioria dos fundos compara com o CDI, o que eu acho uma injustiça, porque se você está investindo num produto de renda totalmente variável, não há de se comparar com renda fixa, é você comparar maçã com laranja. Ele deveria comparar com o IFIX, pelo menos, ou com a bolsa, ou qualquer coisa de renda variável, ou até mesmo a inflação. A inflação, sim, seria de repente uma métrica boa. E ele fala aqui que já tem um montante desde 2019 aí de 22,86% já contando os dividendos. Esse fundo, o fato é que ele tem caído bem a cotação dele desde o início do seu IPO, mas ele tem pago pelo menos os dividendos bons. Então a gente tem aqui que ele tem um patrimônio líquido de 800 mil, mas o valor de mercado é de 600 mil, ou seja, se for dividir todo o valor dele pelas cotas, daria 97,90 o seu patrimônio líquido. No entanto, o mercado está aceitando pagar só 73,51 no fechamento deste relatório, já não é o mesmo preço na cotação do dia de hoje. A taxa de administração é 0,17% ao ano, ou seja, uma taxa baixíssima. No entanto, tem uma taxa de consultoria de 1%, o que deixa aí 1,17% em média com os setores aí de laje corporativa, tá bom? O resultado do mês foi 54 centavos. A pergunta ao longo desse vídeo que eu vou responder é o seguinte: até quando vai se pagar esses 54 centavos? Porque se você for pegar 54 centavos e dividir pelo valor da cota atual, vai dar um dividend yield ok. Mas será que vai se manter? É isso que a gente vai saber. Então, ele teve a reavaliação dos ativos. Ele fala aqui que teve uma reavaliação positiva de mais de 50 mil reais, o que é bacana porque você vê a qualidade. Esse gestor, ele é conhecido como ele compra bastante ativos, às vezes com um preço baixo, e consegue mais posteriormente uma reavaliação a maior e até mesmo vender com um bom lucro. Então ele fala que a atualização deu R$ 6,00 por cota, 6,11, R$ 6,11 a mais no seu valor patrimonial. Isso é muito positivo na reavaliação de dezembro. Esse dado é novo. E o fundo tem um dividendo, resultado por mês, dividendo distribuído de R$ 97. Na verdade, é o R$ 97 dividido as cotas vai dar centavos aí. Então, ele tem esses. A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 empreendimentos. 9 empreendimentos, está aqui, ó. O total dos ativos é 900 milhões, 900 milhões, quase 1 bi, mas ele também tem passivos. A representação dele aqui, valor por metro quadrado, ele está alugando por 11 mil reais, 10 mil reais, tem uns de 6 mil reais, ou seja, varia, né? O mais caro aqui é a cidade de Matarazzo,
que ele está aí R$31 mil por metro quadrado. A média é de R$10.200 por metro quadrado. R$10.200 por metro quadrado não é tão caro assim. Então, realmente, os imóveis não estão locados a preços muito altos. Isso é ruim no sentido de dividendo, né? Mas também é bom no sentido de dificilmente alguém vai querer deixar de permanecer no contrato, porque como ele está pagando um valor bacana, vale a pena permanecer até o final do contrato, pelo menos, e você aí garante uma vacância controlada. Então, ele tem uma redução de passivos. No mês de dezembro, o fundo efetivou o pagamento de 3 milhões em passivos, referente à aquisição do edifício Canopus. Esse edifício Canopus aqui, esse aqui, ó, o terceiro, tá meio pequeno, mas ele paga só 6 mil, quase 7 mil reais por metro quadrado. E aí, o saldo remanescente de 6 milhões, com base em 31 de dezembro, será pago em duas parcelas. Uma no mês de março, então atenção aí que vai ter uma parcela grande aí no mês de março, e uma no mês de junho de 2022. Mas ele está com, se eu não me engano, é esse que está com RMG, a gente vai ver aqui ao longo do relatório. É a venda de crise, ele vendeu a crise aí para fazer um caixa e locação de espaços vagos. Ele fala que continua contato com potenciais inquilinos para locar os espaços vagos, tá bom? Então ele faz aqui um overview resultado mensal com relação ao CDI. Vou pular essa parte porque eu não acho importante ficar comparando com o CDI. Aqui a gente vê os imóveis é aqueles 954 mil. Temos aí o fundo de liquidez diária. A gente vê que a maioria dos imóveis, mais de 90% imóveis, né, e tem um pouquinho em caixa, renda fixa e CRIs. Então, ele fala desses ativos, o total de ativos seria 1 bilhão e 54. Mas por que o patrimônio líquido não é de 1 bilhão? Porque temos passivos, e esses passivos é bem relevante. Nós temos umas obrigações aí de 57 milhões sem correção, Cidade de Matarazzo, temos aí obrigações no valor de 6 milhões com taxa CDI, vencimento já de junho, que é aquele que a gente falou, e temos algumas IPCA mais 7,2, IPCA até 8 ponto alguma coisa, e vencendo todos em 2034. Então, o total de passivos, 253 milhões. Então, por isso que esse ativo de 1 bilhão, ele tem que ser diminuído desses 200 e pouco, vai dar aqueles 700 e pouco milhões aí já de patrimônio líquido. Então, a gente vê uma redução absurda aí na distribuição mensal. Ele já pagava aí em torno de 0,72, veio descendo e agora já está com uma distribuição de 0,54 com relação à IPO. Se formos ver pelo patrimônio líquido aqui atualizado aqui já está em 800 milhões. Tá? Eu falei 700 e pouco, mas é 800, tá bom? E esse patrimônio líquido ele vem se estabilizando até subindo. Isso é bacana, porque isso influencia diretamente no valor patrimonial. Então, quem investiu no IPO está com uma média de 0,58 de dividendo, reinvestindo os dividendos, o que é muito baixo, tá bom? Então, não tem porque a cota também tem perdido valor de mercado. Então, a gente tem a distribuição de dividendos, ele pagou em 2019 6,561, 9,30, então os dividendos maiores foram no ano de 2020, e 2021 só pagou 6,95. A pergunta que não quer calar é quanto que ele vai pagar em 2022. Então a gente vê aqui, cada um desses ativos, a maioria é tudo A ou AAA, então tem a taxa de ocupação aqui, a taxa de ocupação ela gira em torno de 83%, então você tem menos de 20% de vacância, o que é bem tranquilo para o tipo de empreendimento. Temos 90.500 de ABL próprio e o valor de aquisição aí, em patrimônio líquido ajustado, 809 milhões. Nós temos aí, por metro quadrado aqui, já dá um valor diferente, não dá aquele média de 10 mil, dá 8.900. Isso vai depender da métrica. E o cap rate de aquisição são muito bons. O edifício Canopus ainda não está ocupado, né? Então ainda tem uma vacância de 100%. Mas você vê um cap rate de 13,45 no edifício da Barra da Tijuca e a maioria entre 9% a 10%. Temos o término de contrato. A gente tem o término de contrato aqui em 2024, só que é o cap rate de 8%, então é um cap rate baixo. E aqui em 2023, 2024, 2025
com o cap, metade ali do cap rate de 9,8. Então, a gente tem aí o maior cap rate, que são esses de 12,62, só vence em 2029, e de 13,45 a partir de 2026 em diante. Então, em princípio, não há problemas. Temos os CRIs, a remuneração de IPCA mais 8 e IPCA mais 7. E esse talvez seja um dos mais importantes para a gente ver, que é a participação por imóvel. Você vê que ele é bem diversificado, nenhum imóvel representa mais de 30%, então isso aqui é bacana. E temos as classificações, a maioria aí bem também diversificada, entre A, AA e AAA. E a taxa de ocupação, aqui sim, a gente vê aqueles 83,4 ocupados e 16,6 vagos. Só que se você for ver por receita, você vê que o aluguel ele representa 85,5 e nós temos aqui beirando 14,5 de RMG. Então, renda mínima garantida. Então você tem aí, em tese, uma queda. É claro que tem os reajustes, mas você tem, se essa queda do RMG, a gente vai ver que é até junho de 2022, o meio do ano. Então você teria aí, desses 54 centavos que ele está pagando de dividendo, a gente teria uma redução menos cerca de 14% de dividendo, que daria 7 centavos. Então você teria o recorrente cerca de 46 centavos. Nas cotações atuais, 72, cerca de 72, você vai ter um dividendo anual de 7,74, o que eu acho muito pouco. Então, assim, o fato é, se ele não alocar esses 16% que está vaga, vai ter uma substancial queda dos dividendos aí no partir do meio do ano, e aí você teria, em tese, um dividendo anual anualizado já de 7,74, quase 8%, o que é muito baixo frente à inflação e frente também à Selic. Então, é mais uma torcida aí, confiança na gestão, ele vai ter, a partir do meio do ano, desafios. A maioria é atrelado ao IGPM, o que foi muito bom no ano de 2020, mas no ano de 2021 a gente já viu que isso não funcionou e também pretende não funcionar provavelmente no ano de 2022. Já deveria estar um rotate aí para poder aumentar essa taxa aqui de IPCA, que só está 24% dos contratos, reajustando. Ou seja, a parte de reajuste não é uma perspectiva muito boa em 2022. Claro que principalmente no segundo semestre, tá bom? Então a gente tem aqui cada edifício com cap rate, o contrato sendo atípicos, a maioria, tá? Então eu vou passando bem rápido aqui. Então a gente vê aqui que ele vai ter essa aquisição número 2 aqui, o vendedor garante o fundo até março, então uma parte é agora em março já, o RMG, e outra parte é em junho de 2022. Então, ou seja, a partir de março, né, no caso de abril, né, porque março ainda tem uma renda garantida, e em abril já vai cair um pouco o dividendo, e depois de junho também. Isso que é bacana, você ler o relatório com calma, sem pressa. E então a cidade de Matarazzo, ele teve a opção de compra ser realizada pela quantia de 23.500 por metro quadrado. Você viu que ele comprou por bem menos, então da teoria foi um ótimo empreendimento aí, uma ótima compra, só que ele se alavancou. Isso aí que é o problema. A gente tem, eu não vou me ater a todos esses aqui, agora a gente tem assim, agora sim o DRE já pormenorizado. A gente vê o quê? Que ao longo das receitas anuais elas têm baixado, porque você vê que em janeiro de 2021 ele recebia quase 8 milhões no caso, e aqui está recebendo 4 milhões e meio, já em 6 meses recebendo essa faixa. Temos um ajuste de valor, mas com relação às despesas não tem um leve aumento de quase 3.000 para 3.300. Resultado de propriedade, a gente vê aqui anualizado, e lucro líquido, regime de competência e lucro caixa, que é o mais importante. A gente ver que o lucro dele, ele teve um lucro muito alto aí no mês de dezembro. Mas você vê que ele distribui mais do que o arrecadado, ora menos. Vale a pena ver o acumulado de 12 meses, que tem aí praticamente se igualado, tendo pouca gordura de reserva. Você vê que o valor distribuído foi 72 em janeiro,
depois ele caiu para 60 centavos. Isso, cada queda dessa dá despenca a cotação, isso a gente vai ver na análise gráfica. E depois ele pagou 50 centavos e chegou o ápice de pagar só 44 centavos, que a gente viu que era talvez aí a perspectiva, na pior das hipóteses, para o meio do ano, desse ano. E depois ele começou a pagar na faixa dos 52, 58 e a cotação ela já deu uma subida brusca. Então, o pessoal aí tá talvez entendendo que vai pagar esses 54 centavos até o final do ano. Mas será que vai pagar? Isso é complicado. A liquidez, você vê que o preço dele de 100, ele tá em queda, mas deu uma subida brusca. Chegou de 59 reais, que bateu aqui, beijou 59 reais em outubro e já subiu para 53,51. A gente vê que talvez aqui, né, análise graficamente, tá beijando aí a parte superior. Daí, ou ele rompe para cima, que eu acho muito difícil. Para mim, é mais fácil ele cair, continuar caindo, tá bom? E a evolução da quantidade de investidores já deu uma estabilizada na faixa de 80 mil já há mais de 3 meses. Então, ele vai falando de cada um dos gestores. E aqui a quantidade de emissões, ele emitiu 2 vezes em 2019, 3 em 2020 e só uma vez em 2021. A perspectiva é que ele só emita pelo menos uma vez só em 2022. E aqui você tem um anexo em cada um desses empreendimentos, ele vai falando, não é em todo relatório que ele faz isso, é onde que fica localizado, as fotos, tá? De cada um. A gente vê em Brasília, vê aqui esse daqui que está ainda vazio nesse andar, né? Alguns andares vazios, canopos. E você tem essas. Você pode também ver no relatório com mais calma, ler, né? Se você é cotista, é bacana. São empreendimentos muito bons, né? É tudo A, né? Não tem nenhum B, classe B. E aqui fazendo um overview, a gente vê que ele está com um desconto bacana, 78% do valor patrimonial, ou seja, em tese nós teríamos aqui cerca de 22% de desconto. No entanto, ele está pagando um dividend yield mensal de 0,75, que não é tão alto. Nós temos aí bastante fundos dessa classe de ativos pagando mais de 8,5 de dividend yield ao mês. Então, essa vacância aqui, que ela tem sido elevada, a gente viu que teve uma rentabilidade de 7,17 no mês anterior. Você vê que o valor patrimonial está descontado, mas está bem em linha com as perspectivas futuras. Então está bem no preço. Dificilmente vai chegar próximo ao valor patrimonial com essas alavancagens, com esse tipo de situação. E você vê que aqui na análise técnica a tendência continua sendo de baixa. A gente pode traçar aqui um pequeno, que sendo mais preciosismo, você teria aí talvez até uns R$ 80, podendo subir ainda se o mercado ele enxergar com bons olhos. Mas aí, se você for pegar essa tendência aqui, ele já vem essa tendência de curto prazo, que eu puxo essa linha aqui, ele já rompeu. Então, dificilmente ele vai despancar, porque ele deve pagar até o meio do ano desse ano, de 2022, um dividendo bom. Mas quando bater aqui em R$ 80, talvez o mercado ele pese a mão, justamente que vai casar talvez com a queda de dividendo e vai pegar o mercado de surpresa, né? Porque sempre é assim, o pessoal não lê o relatório, não interpreta e é pego de surpresa e vende na baixa. Então, a gente tem aí anualizado um dividendo bom de 9,63. No entanto, frente aos riscos, eu acho que deveria estar pagando 10% no mínimo para valer o investimento. Essa análise pessoal não representa nenhum tipo de recomendação de compra nem de venda. Com relação à diversificação, ainda está bastante atrelado a São Paulo, mas tem 8 ativos em 4 estados, que já é uma... Ele deu uma diminuída da vacância, que estava girando em torno de 33%, e agora 16%, bem bacana. O gestor está realmente se esforçando aí para melhorar as condições do fundo. Esse foi a leitura do relatório, a análise. Peço que, se gostou, dê o seu like. Peço também que ajude o canal enganjando com os comentários. Se você tem esse fundo RECT, comenta aqui. E espero bom investimento a todos. Até a próxima. Próximo vídeo. Fique conosco, se inscrevendo no canal mais uma vez.